Olá, pessoal. Bem-vindos ao evento do FD Reinf, tá? Da linha de produtos Logix, tá? Esse é o primeiro evento de 2018, tá? Já houve alguns eventos o ano passado e a gente vai passar para vocês mais algumas informações, tá? Sobre o FD Reinf. Então vai funcionar em basicamente duas fases, né? A primeira eu vou fazer a apresentação da parte de legislação, tá? Mais conceitos, vai ser um pouco mais rápido, e em seguida o pessoal da linha de produto vai entrar falando sobre o produto e orientando como vocês vão gerar FD Reinf, os cuidados, parametrizações no produto Logix. Em paralelo também está a Daniela do TAF, tá? Ela não vai fazer a apresentação, mas ela vai acompanhar o evento e vai responder as questões pelo chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao TAF, pode fazer os questionamentos que a Daniela, sobre o TAF, que a Daniela vai responder para vocês. Então, o objetivo desse treinamento, né, como eu ia falar, o objetivo, né, é apresentar os principais conceitos, características dessa obrigação, né, e as orientações gerais para vocês conseguirem gerar o FD Reinf e entregar mais essa obrigação, né, com sucesso. Como eu havia falado no início, né, meu nome é Alcimar, eu coordeno a equipe de consultoria tributária de Joinville, já estou na empresa há uns 16 anos, tá? E já passei por várias áreas, desde atendimento, parte de produto, e agora estou na consultoria de segmentos. A consultoria de segmentos é responsável pela interpretação das legislações, tá? Então, quando vocês abrem algum ticket com dúvida ou trazendo alguma legislação nova, o pessoal nos aciona internamente, a consultoria avalia, devolve e a equipe de produto avalia se faz alteração ou não, ou se há algum problema de configuração do próprio cliente, interpretação, etc. Além disso, a gente também participa dos eventos do projeto piloto do SPED, tá? Junto à Receita Federal e as empresas do projeto piloto, a gente acompanha. Inclusive, hoje, quem iria apresentar é a Luciana, tá? Se vocês viram no convite que era outra pessoa, só que ela está numa reunião, está justamente na reunião da FD Reinf com as empresas do projeto piloto, e eu vou apresentar para vocês hoje as informações. Além disso, a gente participa também dos eventos, né, auxilia nos eventos, apresentações, etc., e mantemos também o espaço fiscal. Os próximos eventos do FD Reinf, tá, para a linha de produtos Logix, então nós teremos em maio, tá, então tem mais chance ainda para vocês verem esses eventos, tá, então temos dia 15 de maio, temos em junho também, dia 13, em outubro, dia 24, novembro e dezembro, tá? Então, assim, se vocês puderem assistir, é ótimo, tá? Porque sempre tem novidades, tá? Tanto da nossa área, porque a gente está acompanhando o projeto junto ao governo, tá? Então está evoluindo, está havendo alterações. Você sabe que quando entra uma obrigação, sempre a partir do momento que ela entra, ela começa a ter ajustes e cada vez vai melhorando mais. Então é bom participar sempre para vocês estarem atualizados e gerar a informação correta, né? E sem muitos traumas, né? Sem muitos problemas na hora de gerar. Então, a minha parte, tá? Eu vou falar sobre conceitos, né? Passar um pouco dos eventos, prazos e faseamento, falar um pouco da CPRB, que é a contribuição previdenciária, né? E falar do layout, lógica de transmissão, falar da DCTF Web e passar algumas observações para vocês. Então, vamos a alguns conceitos. Então, o que é a FD Reinf? A FD Reinf, na verdade, ela nasceu dentro do e-social, tá? Então, sim, a princípio tinha
ela seria gerada dentro do e-social, tá? Só que como tinha algumas informações que não tinha vínculo empregatício, vamos dizer assim, né? Porque falava de retenções, eles acabaram evoluindo, né? E criando uma obrigação própria somente para tratar a parte de retenções, tá? Lembrando que o FD-REINF só trata as retenções de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Se for pessoa física, aí, ou tiver algum vínculo empregatício, daí seria no e-social. Então, as normas publicadas. Ela entrou em vigor, né? Então foi instituído, né, pela Instrução Normativa 1701 de 2017, né, onde instituiu o FD-REINF, depois de muitas discussões, né? Depois teve a 1767 em 2017 também, que complementou, fez algumas alterações, algumas premissas, então assim, e provavelmente vai ter novas legislações, vai ter novas evoluções, tá? E hoje, assim, atualmente, tá? Inclusive saiu essa semana, tá? A gente está na versão do layout 1302. Então, essa é a versão recente. Quem não pegou, tá? Essa versão saiu essa semana, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, tá? Não me recordo certinho o dia que eles publicaram. Essa versão, ela não teve muitas alterações significativas, só teve alterações, mas não foram tão significativas, mas de preferência dão uma olhada, analisem, porque se tiver algum impacto na empresa de vocês, vocês já estão cientes das alterações. Então, quem deverá prestar as informações, né, do FD-REINF? Quem que precisa entregar FD-REINF? Então, empresas sujeitas à contribuição social sobre a receita bruta, tá? Que nada mais é que aquela forma de a desoneração da folha de pagamento, né? Então, essas empresas também têm que entregar. Empresas obrigadas a retenções de tributos federais, né? No caso, IR, CSLL, COFINS, PIS, incidentes sobre os pagamentos, tá? Para pessoa jurídica, então seriam os pagamentos de pessoa jurídica para pessoa jurídica. E as retenções também, tá? Então, empresas que prestam ou contratam serviços por cessão de mão de obra ou empreitada, então que ela sofre a retenção ou que ela faz a retenção, também são obrigadas a entregar o FD-REINF. Então, só nesse item aqui, vocês vejam que dificilmente vai ter uma empresa que não vai ser obrigada a FD-REINF, porque normalmente ou ela faz algum tipo de retenção ou ela sofre alguma retenção. Então, essas empresas vão ser obrigadas a entregar o FD-REINF. Produtor rural também, tá? Só que tem um detalhe, tá? Produtor rural, pessoa jurídica. Então, produtor rural tem algumas particularidades, tá? Então, se ele tiver CNPJ, mas não for classificado na Receita Federal, se a Receita entender que ele não é pessoa jurídica, não entra aqui. Agora, se ele for pessoa jurídica, já entra no FD-REINF. Então, quando for sujeito, né, a contribuição previdenciária substitutiva da Receita Bruta, ou seja, desoneração também. Associação desportivas, né, que mantenham equipe de futebol profissional, que recebam valores para promover espetáculos esportivos. E também as entidades promotoras de eventos envolvendo associação desportivas ligada ao clube de futebol profissionais, tá? Então, como que vai, vamos dizer assim, como que vai funcionar a FD-REINF? Então, vai ter uma escrituração, né, onde você vai demonstrar todas as tuas retenções, né, que você sofreu retenção e o que houve retenção, tá? Então, você vai declarar e o governo, assim, nos próximos slides vocês vão ver, o que o fisco vai fazer, o que o governo vai fazer. Com base nessas informações, ele que vai gerar a guia para você fazer o pagamento, tá? Então, em tese, você vai fazer uma confissão de dívida para o fisco e o fisco vai, com base nas informações que você prestou, ele vai gerar as guias e você vai fazer o recolhimento. Então, assim, só você manda as informações, o fisco diz quanto você tem que pagar e você vai recolher. Então, na prática, é uma confissão de dívida das empresas para o fisco, né, para o governo. E a finalidade, né, é demonstrar os valores de retenções, né, do IR, contribuições sociais, INSS,
CPRB, PIS, COFINS, CSLL dos rendimentos pagos ou creditados sem relação trabalhista, tá? Eu sempre friso porque gera bastante dúvida. O que tiver relação trabalhista vai no E-Social, o que não tiver vai no REINF. Por enquanto, ele está tratando as contribuições previdenciárias, mas futuramente já está em estudo, né? Já está em desenvolvimento a parte. Estou falando, esse desenvolvimento não é a TOTS, tá? É o governo desenvolvendo e incluindo essas informações, vai ser incluída tudo dentro do FD-REINF. Aqui é o desenho atual, né, da FD-REINF. Então, hoje, o que as empresas fazem? Elas mandam os eventos do REINF, né, para a Receita Federal, e mandam os eventos do E-Social. Com base nessas informações, vai ter o DCTF Web, tá? Que vai gerar as guias para vocês efetuarem os pagamentos. Então, você manda informações das retenções pelo FD-REINF, as retenções que sofreu ou que fez alguma retenção, vai pelo E-Social e com base nessas informações, ele vai entrar na DCTF Web e vai gerar as guias para você pagar. Então, você vai mandar a informação, vai gerar a guia e você vai fazer o pagamento. Tem também o GRF-GTS, tá? Que é um sistema da Caixa Econômica Federal, que por enquanto ainda vai ser automatizado, né? Vai ser é algo novo também, tá? Só que ele por enquanto não está dentro do DCTF Web. Então essas guias do FGTS por enquanto estão preparadas. Então vamos aguardar o futuro para ver o que virá ainda. Então o governo trabalha, né, com duas, vamos dizer assim, com dois ambientes, né? Um ambiente restrito, que é o ambiente de teste, né? Na qual as informações não passam por validação. Então, você manda as informações, essas informações não têm uma validade jurídica, tá? Então não produz um efeito jurídico, e o governo também não vai utilizar essas informações para auditoria, etc. Então, é somente para teste mesmo, tá? Então, ela tem uma menor, por ser destinado a teste, tem uma menor capacidade de processamento, tem um tempo limitado para guarda dos dados, então não é uma opção de guarda de dados, porque você manda, ele processa, a hora que a base estiver cheia, a Receita vai lá, ou se a Receita entender, vai lá e limpa toda a base, então esses dados são limpos de tempos em tempos, né? E uma facilidade também que tem uma disponibilidade de 24/7, então tem uma flexibilidade grande para vocês fazerem os testes, tá? E, em paralelo, nós temos o ambiente de produção, né, que é destinado a processar as informações dos empregadores e, nesse caso, vai produzir um efeito jurídico, tá? Então, vai ter validade jurídica a partir do momento que você transmitiu para o ambiente de produção, você foi lá, você mandou as suas informações, ou seja, lembre-se do que eu comentei lá atrás, vai ter uma confissão de dívida, porque você declarou tudo que você fez, né? Então, tem um valor jurídico e vai passar por auditorias, etc. Esse já tem uma grande capacidade de processamento, tá? E está também disponível 24/7, ou seja, você pode usar qualquer hora, a hora que precisar pode usar. Então, assim, cuide na hora de vocês efetuarem o teste, tá? Certifique-se que vocês estão mandando para o ambiente correto, tá? Porque se mandar para o ambiente de produção, tem validade jurídica e é como se você estivesse fazendo a transmissão de uma informação para a Receita, uma informação oficial assinada pela sua empresa, tá? Então, vamos falar um pouquinho de eventos, prazos e o faseamento, tá? Então, o FD-REINF, né, já está usando um formato novo, né, que a Receita Federal começou a utilizar nas obrigações acessórias, tá, que é o formato XML. Por ser uma obrigação nova também não vai mudar, já vai entrar nessa forma nova, tá? Não é mais TXT, e sim XML. Então, também ele vai ter eventos iniciais, que são as informações do contribuinte, o R1000, né? Tabelas, eventos de tabela, né? Tabela de processo administrativo, judiciais, que é o R1070, né? Eventos periódicos, que são esses vários registros aqui, e eventos não periódicos, tá? Então, é dessa forma que é formado o FD-REINF. Então, falar um pouquinho do faseamento, né? Falar do E-Social, né? Para
porque os dois estão bem ligados, né? Afinal de contas, ele nasceu dentro do E-Social, né? E depois evoluiu, vai evoluir mais ainda. Então, o E-Social também. Primeiro, tabelas, né? Depois eventos não periódicos, depois eventos periódicos. Entrando evento periódico, já entra o FD Reinf junto. Depois tem a DCTF Web, o novo FGTS, que é aquele sistema que eu comentei da Caixa Econômica Federal, e os eventos SST, que vão entrar só no próximo ano. Continuando o faseamento, né? Então, quando que vocês vão entregar, né? A partir de quando? Ou que já estão entregando. Tem algumas empresas que o FD Renf não, mas o social já está sendo entregue. Então, primeiro foi em janeiro, né? Para quem fatura acima de 78 milhões, né? Em janeiro de 2018 entregou as tabelas. Em março entregou os eventos não periódicos. E em maio entregou os eventos periódicos. A partir do momento que começou a entregar os eventos periódicos, já começou a entregar o REINF. E o REINF não é igual o E-Social, que eles, digamos, dividiram. O REINF entrega completo, tá? Então, a partir do momento que você vai entregar o REINF em maio, você já vai entregar completo eles, independente se é tabela, se é periódico, não periódico, você vai entregar de forma completa os eventos. Depois o DCTF Web, né, e o GRFGTS, que é o sistema da Caixa, novo sistema da Caixa com o FGTS, que é em junho de 2018, e o SST, que é em janeiro de 2019. Posteriormente, né, quem fatura abaixo de 78 milhões, né, vai começar a entrega em junho de 2018 das tabelas, os não periódicos em setembro, a FD Reinf e junto com os periódicos em novembro, e o SST, DCTF Web, GRFGTS vai ser em janeiro de 2019. Para órgãos públicos, vai ser a partir de 2019, tá? Então, a partir de quem for órgão público, né, a partir de 2019, vai entregar as tabelas em janeiro, né? Os não periódicos em março e os periódicos em maio, juntamente com o FD Renf, tá? Então, FD Renf para órgãos públicos vai ser entregue em maio de 2019. O SST, DCTF Web, GRF, FGTS vai ser em julho de 2019. Quantas entregas, tá? Quantos prazos? Então, o E-Social, né, a entrega dos eventos, vamos dizer, periódicos, né, vocês vão entregar até o dia 7 do mês subsequente. Se cair num feriado ou dia não útil, vai ser antecipado. Então, se cair no domingo, já tem que entregar na sexta o E-Social. O FD Reinf, né, da mesma forma, vai entregar também, só que no dia 15 do mês subsequente, tá? Então, o fato gerador de janeiro, você vai entregar em fevereiro. E também, por ser um tributo, por ser uma obrigação federal, também segue a mesma regra. E se for um dia não útil, né, o dia 15, ele vai ser antecipado, tá? Então, esses seriam os eventos periódicos que vocês vão entregar, e aqueles eventos não periódicos, ou seja, quando ocorrer o evento, vocês vão fazer a entrega. Falar um pouquinho da contribuição, tá? Da CPRB, tá? Então, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né, mais comumente conhecida como desoneração da folha, né, foi instituído em 2011 e ele mudou a forma de recolhimento da contribuição, né, patronal. Ao invés de você recolher 20% sobre a folha, você recolher um percentual sobre o faturamento, sobre a receita bruta da empresa, né. Então, em 2011, as empresas poderiam aderir, né, ao programa, tá? Então, a Lei 12.546, você poderia aderir, só que não poderia, uma vez aderido, não poderia mais voltar ao método anterior. Então, se você recolhia 20% sobre a folha de pagamento, mudou para recolher sobre a receita bruta, uma vez escolhido, não poderia mais voltar e tinha que continuar recolhendo dessa forma. Em 2015, publicaram a Lei 13.161, aonde tornaram opcional, tá? Então as empresas poderiam aderir ao programa e poderiam voltar também ao método anterior. Então ficou um pouco mais flexível, tá? Só que
Aí começou as discussões que vocês devem estar acompanhando até agora, né? Que começou as discussões se entrava em vigor, não entrava em vigor, aí entrou a MP 774, 794, aí o que aconteceu? A 774 entrou, retirando todos os setores, deixando só a construção civil, transporte e comunicação, né? Aí ficaram discutindo bastante, houve bastante pressão das empresas, que ainda é mantida essa pressão, né, para manter a desoneração e manter o recolhimento sobre a receita bruta, e foi publicado lá em 2017 a 794, né, que, vamos dizer, retirou a eficácia da 774, tá? Então voltou tudo o que era antes, então voltou, todas as empresas continuaram recolhendo a contribuição pela receita bruta, tá? E paralelo também tem um projeto de lei aí que está sendo discutido, né? Que nesse projeto de lei está mantendo somente construção civil, transporte e comunicação. Então, se esse projeto de lei ser aprovado da forma que está, tá? Todas as demais empresas, a partir do momento que for aprovado, sai da desoneração e volta a recolher 20% sobre a folha de pagamento, mantendo o recolhimento sobre a receita bruta somente da construção civil, transporte e comunicação. Acredito que isso vai dar muita discussão ainda, vai gerar algumas legislações, algumas movimentações ainda. Então é bom acompanhar para ver o desenrolar de toda essa discussão, tá? Vou falar do layout, né? E lógica de transmissão. Então, falar um pouquinho do layout. Então, no layout é composto de vários registros, né? Então, tem o R1000, que são as informações do contribuinte, tem o 1070, né? Que é as tabelas dos processos administrativos, judicial. Então, se tiver algum processo, qualquer processo tem que constar nessa tabela, né? Tem o 2010, que é as retenções das contribuições previdenciárias de serviços tomados, tá? É importante destacar um item aqui, tá? Que existe algumas empresas, né, que entram com processo, aí consegue eliminar e não aí ela consegue essa liminar e para não sofrer retenção, tá? Então, quem for o fornecedor, quem deveria fazer essa retenção ou não, com base na liminar, não vai fazer essa retenção, né? Só que tem que cuidar um pouco, por quê? Porque se essas empresas, a partir do momento que terminou o processo, que elas for julgado o processo, e elas perderem esse processo, o que vai acontecer? Vai ter que pagar com juros e multa essa retenção. Então, assim, até isso, procure orientação na parte jurídica de vocês, né? Mas é uma parte que vocês vão declarar na FD Reinf e, de preferência, façam um depósito judicial para garantir, tá? Porque uma vez efetuando o depósito judicial, o que vai acontecer? Vocês não vão, a partir do momento se ganhar o processo, né? Vocês recebem o dinheiro, caso contrário, o fisco vai receber esse dinheiro e você vai estar livre de multa, juros, etc, tá? Então, tem também o 2020, né, que é outro registro, que tem as retenções a contribuições previdenciárias de serviços prestados. Tem o 2030, que é os recursos recebidos por associação desportiva, né, então seria associação dos times de futebol, né, que recebe valores, né. O 2040, que é recursos repassados para a associação desportiva. Então, se você tem um nome numa camisa de futebol profissional, né? Se a tua empresa tem um nome, então vai ser esse registro que vai ser gerado, né? Para repassar os valores e os dados necessários, né? A parte de comercialização da produção do produtor rural ou agroindústria, lembrando que o produtor rural é pessoa jurídica, tá? Tem o 2060 também, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, que na verdade é o bloco P da FD Contribuições, tá? Então ele vai sair da FD Contribuições e vai para a FD Reinf, por ser um tributo retido, né? Só por enquanto vai ser em paralelo, né? Então
para frente até a gente vai entrar nesse mérito, mas em parte só vai sair da FD contribuições a partir do momento que todos estiverem entregando FD Reinf, tá? Mas é o bloco P, não é o mesmo layout, tá? É outro layout, mas em síntese é o bloco P da FD contribuições. Tem a parte do 2070 também, que é retenções na fonte, né? Que é do IR, CSLL, COFINS, PIS, pagamentos diversos. Esse registro, por enquanto, está suspenso, tá? Porque o layout atual, segundo discussões que teve lá no grupo, né, não atende nem o fisco, nem os contribuintes, então, por enquanto, está suspenso. Então, logo a gente vai ter alguma novidade aí, vai ser publicado algum ato normativo aí, dizendo quando vai entrar em vigor, etc. Então, por enquanto, esse registro não é entregue ainda, tá? E por enquanto também não tem data prevista, vai ser publicado um ato aí com a data de entrada em vigor. Tem o 298, né, que é a reabertura dos eventos periódicos, 299, que é o fechamento. Tem a receita sobre espetáculos desportivos, que é o 3010, então, e depois tem as informações que são consolidadas, né, que é o 5001, 5011 e a exclusão de eventos, que é o R9000, né? Então, são total de 15 arquivos, né, 609 por enquanto, 691 campo, tá? Mas isso tende a mudar, por isso que a gente aconselha sempre a acompanhar e se manter atualizado. Aqui é a sequência de transmissão, né? A sequência lógica de transmissão, para vocês entenderem, né? Então, o e-social vai mandar o quê? Vai mandar os dados da folha de pagamento e pagamentos para pessoa física, tá? Então, pessoas físicas que tiver vínculo empregatício vai ser pelo e-social, tá? E vai ter os eventos periódicos, não periódicos e tabelas. Do outro lado, né, vamos ter a FD Reinf, que vai enviar os pagamentos de pessoa jurídica, tá? Que não tem vínculo empregatício, e as retenções dos tributos federais, tá? E também vai ter os eventos periódicos, não periódicos, tabelas e processos judiciais. A partir do momento que você transmitiu essas informações, haverá uma consolidação, tá? Dentro do sistema da própria Receita, tá? E vai levar essas informações para o DCTF Web, ou seja, você vai declarar tudo que você tem, né? E automaticamente vai gerar o DARF para você fazer a contribuição previdenciária. Por enquanto só está a contribuição previdenciária, mas isso vai evoluir para as demais contribuições também e retenções, tá? Um pouquinho do DCTF Web. Então, o que muda, tá? Então, antes do e-social, você tinha a GFIP, DIRF, etc. Por enquanto, isso vai continuar em paralelo, tá? Até que todos entregam o FD Reinf e o e-social. Mas com a implantação do e-social e do FD Reinf, essas informações vão para o DCTF Web, tá? Que esse DCTF Web também vai estar integrado com o sistema PERDComp, então ressarcimento, essa parte de essas operações ainda vão ser feitas pelo PERDComp, isso não muda, tá? Só que o DCTF Web vai ler o PERDComp, tá? E a partir do momento que ele lê o PERDComp, ele vê o que você manda, o que você sofreu retenção, o que você fez retenção, ele faz o fechamento, vê o que você, no PERDComp, que você tem direito a ressarcir, ou a receber um valor ou compensar, etc., né? Vai gerar o DARF e vai gerar um valor para pagar. Esse do lado ali, tá? É o modelo do DARF, tá? Sim, nos princípios seria esse, mas pode ser que mude, mas é só para vocês terem uma noção. Gera o DARF com o valorzinho já a pagar. Então, o contribuinte não tem muita opção, tá? Ele tem que declarar as informações de forma correta, tá? Precisas, porque o que ele declarar vai gerar um ônus para ele, tá? Ele vai gerar uma guia a pagar. E não tem, vamos dizer assim, não tem o que reclamar da guia. Quem vai trazer o valor vai ser o próprio fisco. Então, você tem que declarar corretamente as informações, tem que ver no sistema se as informações estão corretas ou não, tá? Essa avaliação até nem depende de nós, da software house, né? Porque a software house vai fornecer a geração, tá? Os dados, quem faz o input dos dados são os usuários, são de cada área, né? Então, se
um sistema recebe uma informação ruim, ele vai gerar uma informação ruim. Então, assim, tem que fazer uma validação nos dados, ver se está tudo correto, se não está correto, para a hora que gerar a guia, gerar o valor justo, né? O valor devido, não um valor indevido, ou a maior ou a menor. Porque se gerar a menor, pode gerar multa. Se gerar a maior, você vai estar perdendo, depois tem que fazer ressarcimento, etc. Não é tão fácil assim. Passar algumas observações para vocês. Então, a DIRF continuará em vigor, né, pelo menos até 2019, né, concomitante com o E-Social e FD-REINF, tá? E como havia falado, enquanto as empresas não estarem todas obrigadas a nova obrigação, né, não vai continuar em vigor ainda, mas posteriormente vai sair e vai ser mantida essa FD-REINF. A GFIP só será substituída quando o DCTF Web entrar em produção, né, para todos os clientes, lembrando, provavelmente 2019, tá? Se manterem um cronograma. Da mesma forma, o bloco P também, né, da FD Contribuições, ele deixa de existir nessa obrigação e passará para a FD Reinf, mas quando as empresas entrarem para o FD Reinf. E o contribuinte continuará a realizar suas compensações, eu já tinha falado, né, através do PERDComp. Não tem previsão de multa, tá? Especificamente para a entrega da FD-REINF. Mas vamos por partes. Não tem para FD-REINF. Só que a lei não mudou. Então, se você entregar uma informação incorreta no FD-REINF ou deixar de prestar alguma informação, a legislação já existe. Então, você vai incorrer vai ficar sujeito a multas do fisco. E as multas não vão ser leves, né? Vão ser pesadas. Então, assim, você já vai declarar de forma eletrônica, a partir do momento que deu prazo, você não declarou, o fisco já pode homologar e já pode te multar. Então, cuidem bastante, tem que cuidar bastante com a informação, porque a multa não está atrelada à obrigação FD-REINF, mas está atrelada às operações que você fizer. Então, se você fizer uma operação que não tem previsão legal, vai ter problema e vai gerar multa. A DCTF Web, assim, lembrando, né, que ela não vai substituir a DCTF Fiscal, tá? São duas coisas diferentes, tá? Pelo menos nesse primeiro momento não vai ser substituído. Depois, quando entrar todas as retenções, provavelmente deve ser substituído, mas por enquanto não tem nem previsão de ser substituído, tá? O evento 2070, que substituirá a regra do DIRF, né? Como havia falado, né, vai ter um ato normativo publicado, já comentei com vocês que não, por enquanto não está em vigor, mas vai ter um ato publicado para passar a previsão de quando entrará em vigor. E o pagamento do FGTS, né, continua sob a responsabilidade da Caixa Econômica, que criou o GR-FGTS. Então, vai continuar com um sistema paralelo, tá? Então, não vai entrar no DCTF Web por enquanto. Passar para você, o que eu tinha para passar para vocês seria isso, tá? A parte de legislação. Agora eu vou passar para o pessoal de produto, passar para vocês a parte de produto, tá? E assim, só para passar para vocês, tá? Nós temos um repositório, né? Onde vai estar esse material, então você pode acessar novamente, se alguém da sua empresa não assistiu o evento, né? E quiser assistir no TDN, então no tdn.totos.com, vai ter tem um repositório lá dos eventos que você pode acessar e assistir novamente, buscar, tem bastante material lá útil para vocês, tá? Vou passar agora para o pessoal de produto. Vou continuar acompanhando aqui, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vocês reportem pelo chat e no final a gente volta a conversar novamente. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo ouvindo? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao evento agora, falando um pouco mais sobre o produto. Meu nome é Jefferson Schneider, eu faço parte da equipe de desenvolvimento do financeiro e vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai verificar agora. O que foi alterado no sistema Logix para atender a entrega do FD-REINF? Nós vamos começar falando sobre os cadastros gerais e na sequência falar um pouco sobre os módulos envolvidos, o financeiro, o recebimento, o faturamento, o fiscal, o extrator e por fim a gente vai mostrar um pouco do TAF também. Cadastros gerais.
O primeiro cadastro que a gente tem aqui que foi alterado é o processo de processos administrativos judiciais. Esse cadastro ele é responsável pela entrega do evento R1070 e é através dele que vai resultar em isenção e abatimento e redução na base de impostos como retenção de INSS e IR. Aqui você vai poder informar o processo, o tipo do processo, se ele é administrativo ou judicial, e lá embaixo tem também tipo de isenção, conforme foi falado aqui anteriormente, liminar e mandado de segurança. É importante citar também que esse cadastro ele foi migrado, ele atendia o e-social e agora para atender o REINF ele foi migrado para a versão 12 metadados, e o RHU 5158, que é da versão antiga, foi descontinuado. O próximo cadastro que a gente vai verificar é o cadastro do CNO, Cadastro Nacional de Obra. Esse registro é referente é o registro perante a Receita Federal do Brasil das informações específicas de obras de construção civil, seja para pessoa física ou pessoa jurídica. O CNO ele foi criado para substituir aquelas matrículas do CI. Então, aqueles clientes que são construtoras ou que forem cadastrar o CNO vão usar este cadastro aqui. O próximo cadastro que a gente vai verificar é o do tipo de serviço sujeitos ao INSS. Esse cadastro é muito importante. Na sequência, a gente vai ver que os títulos, os registros que vão ser enviados para o REINF estão relacionados a esse cadastro. O tipo de serviço, ele compõe a tabela 6 do layout do FD REINF. Se eu não me engano, são 31 registros que vão ser cadastrados aqui, eles são fixos. Exemplos, zeladoria e limpeza, construção civil, etc. Aí agora nós estamos vendo aqui o cadastro de clientes e fornecedores, onde foi incluído aqui o tipo de serviço que a gente viu anteriormente para relacionar ao fornecedor. Da mesma forma, o cadastro do tipo de despesa também tem a informação no novo campo do tipo de serviço na aba de informações do e-social e REINF. Além desse campo, foi criado também o campo de obras de construção civil, se é empreitada parcial, empreitada total, e esse aqui vai estar mais ligado daí ao CNO, e mais à frente a gente vai verificar também. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que afeta o financeiro e como que funciona daqui para frente. Quais são os títulos que vão ser enviados para o REINF? Todos os documentos manuais que foram incluídos no contas a pagar, notas fiscais, que têm um tipo de serviço relacionado. Serão selecionadas as informações referentes às retenções de INSS. Aqui a tela de inclusão do título manual, PIN 358. Ali embaixo a gente tem um campo novo da inscrição do CNO. Esse campo é opcional e ele só é habilitado quando no tipo de despesa você tem lá um tipo de despesa de obra ou empreitada. Na parte de impostos, na tela de impostos, quando você está incluindo o título, você informa lá a retenção do INSS. Se esse título tem um tipo de serviço relacionado, ele vai para o TAF, ele vai para o REINF. Do contrário, não. Aqui na opção da lupa de detalhes, foi criada essa tela para você poder informar o processo judicial. Conforme foi falado anteriormente lá, né? Para o R1070, aí você informa o número do processo, se ele é judicial ou não, o valor isento. Agora uma parte importante também, ó. Aqui nesse botão de retenção de INSS, eu tenho a possibilidade de informar o tipo de serviço por documento. Mais à frente no material você vai verificar que pode ser informado também na nota fiscal. Então aqui você pode informar o tipo de serviço no título e deixar ele relacionado. Aí a dúvida que deve ter surgido, né? Foi visto que tem um tipo de serviço por documento, por fornecedor e por tipo de despesa. Então, a ordem de prioridade para a utilização vai ser sempre nessa tela aqui, por título. Se formou por título, é esse que vai contar. Agora, se não for informado na nota, daí vai valer o que está no fornecedor. E aí, por último, se foi cadastrado lá no tipo de despesa. E se não foi cadastrado em nenhum lugar, não vai para o REINF. Essa é a parte do contas a pagar, e agora o Rafael vai dar continuidade falando um pouco sobre o que foi alterado no contas a receber.
Bom dia, pessoal. Então, eu vou comentar o que foi desenvolvido no módulo de contas a receber para enviar as informações para o REINF, tá? Então, cadastro de tipos de títulos. Nesse cadastro foram criados dois novos campos. Se é um indicativo para esse tipo de título, é um indicativo para considerar esses títulos para o REINF, e qual que é o tipo de serviço que será atrelado a esse tipo de título. Então, o tipo de serviço, ele é cadastrado no VDP 10280, tá? Então, informando esse tipo de serviço, será vinculado no cadastro de títulos, tá? De manutenção de títulos. Também para facilitar já esse preenchimento no cadastro de tipos de títulos, foi criado um conversor para inicializar para os títulos de duplicatas e antecipações para todas as empresas, já marcando o campo considerar título para o REINF. Então, esse parâmetro marcado no cadastro de manutenções de títulos já vai trazer habilitado o, o, o tipo de serviço para realizar o preenchimento. Não é um cadastro obrigatório, esse conversor para executar, mas ele já facilitará o preenchimento na manutenção. Agora, a parte de manutenção de títulos, né? Então, como eu havia comentado, foi criado o campo tipo de serviço. Esse campo, ele vai estar somente habilitado se lá no tipo de título tiver marcado o campo que eu mencionei. O tipo de serviço, então, ele vai estar cadastrado no VDP 10280, né? Para ser preenchido. E os tipos de títulos que ele não tiver marcado e também os que vierem do vendas, esse campo vai estar desabilitado, ele não será possível a visualização dele. Ok? Agora comentando a respeito da geração das informações para o REINF, né? Então, o que será selecionado no sistema para poder gerar? Então, a princípio, somente os títulos que forem marcados para considerar para o REINF, lá no cadastro de tipos de título, no 1007, o título ele não pode estar cancelado e o título ele deve possuir a informação do tipo de serviço preenchido. Então, essas condições são obrigatórias para realizar a seleção dos títulos para realizar a geração. Atendendo as indicações acima, então o que o sistema vai fazer? Através do extrator do Logix, no BF 15000, o sistema ele vai buscar todos os títulos cuja data de emissão esteja compreendida no gerador do Logix, né? E os títulos cuja data de pagamento também esteja compreendida naquele período informado. Então, vai buscar os de data de emissão e data de pagamento para gerar as informações. Agora será falado a respeito da parte de recebimento. Alô, bom dia, pessoal. Aqui é a Maria Paula, a Paulinha, né? Trabalho na parte com o módulo de recebimento de materiais e vou comentar aqui sobre as alterações efetuadas na parte de recebimento para atender o registro R2010 da EFD REINF, tá? Então, na inclusão de notas fiscais de serviço ou fretes, né, com retenção de INSS, o código de serviço, ele deve estar vinculado diretamente na nota, através de informações complementares, que eu vou mostrar mais abaixo, ou pelo cadastro fornecedor, que é lá no VDP 10.000, ou pelo tipo de despesa no fim 30056, que o Jefferson já comentou, tá? Aqui eu estou falando sobre o tipo de serviço, aonde essa informação, de onde vai buscar essa informação, tá? Será necessário efetuar uma revisão dos tipos de despesa e ou fornecedores para cadastrar o tipo de serviço, tá? Por quê? Porque é importante avisar todo mundo que na integração com o TAF só vai gerar no registro no R2010 apenas se tiver um tipo de serviço informado, que pode ser pelo tipo de despesa, fornecedor ou na própria nota, naquelas informações complementares do INSS. A ordem de prioridade desse campo do tipo de serviço já foi passado pelo Jefferson, né? É a mesma regra da geração lá de títulos, tá? Se existir a informação do tipo de serviço na nota fiscal,
que eu vou mostrar abaixo, essa é priorizada, né? Se não existir na nota fiscal, ele busca o tipo de serviço cadastrado no fornecedor. E se ainda não tiver em nenhum dos dois, ele vai pegar do tipo de despesa. Então, na digitação da nota fiscal de serviço pelo 3760, ou contratos de serviço no 8720, ou no frete, que é o SUP 0580, após informar a retenção de INSS, será aberta uma tela para digitar ou não as informações complementares do INSS. Se o tipo de despesa ou o fornecedor, ele possuir um tipo de serviço relacionado, o usuário vai ser questionado se deseja colocar alguma situação especial de INSS, para abertura de uma outra tela, tá? Então, não, ele segue com a digitação da nota fiscal normalmente, né? E a informação da retenção vai aparecer lá no R2010. E se sim, aí sim abre uma tela para informar para aquela nota a parte do tipo de serviço, tá? Importante dizer aqui o seguinte, que se não tiver informação de tipo de serviço no tipo de despesa ou no cadastro fornecedor, ele vai abrir automaticamente a tela que eu vou mostrar abaixo, que é justamente a das informações complementares de INSS. Essa é a telinha, né? Então, se você não tem tipo de serviço lá no cadastro fornecedor ou tipo de despesa, ele já vai abrir automaticamente essa tela. E se tiver, ele faz a perguntinha se deseja colocar alguma informação complementar de INSS, prevalecendo sempre essa informação, tá? Então, ali eu tenho valor de base, valor de retenção, o serviço 15, 20 e 25 anos, o adicional de retenção, o adicional não retido, as informações estão todas nessa tela de tipo de serviço. E tem também a opção, a aba, né, de processos, onde também você informa qual é o processo relacionado com os valores, o valor suspenso e os processos adicionais com valor suspenso, né? Número de CNO e CNPJ. O número de inscrição do estabelecimento de obra, ele só vai ser informado, aqui eu não apresentei a tela, né, porque é só colocar número de inscrição, mas ele só será informado caso o tipo de despesa da nota estiver marcado para ser de construção civil, como o Jefferson passou lá no fim 30056, na aba 4 de informações do E-Social e REINF, tá? Ali tem dizendo se a empresa de construção civil tem o cadastro de mão de obra. E nesse caso, essa inscrição deve estar cadastrada no VDP 191, que é o cadastro de mão de obra. Número de processo de retenção principal. Deve informar o número do processo judicial ou administrativo que autoriza a adoção de procedimentos específicos de apuração das contribuições sociais ou dos créditos. Essa informação está naquela telinha de informações complementares do INSS. E tem também o número de processo de retenção adicional, que é a mesma coisa, né? Informa o número de processo judicial ou administrativo, que autoriza a adoção de procedimentos específicos de apuração das contribuições sociais ou dos créditos, que consta também naquela tela de informações complementares do INSS. O valor não retido adicional, esse valor é o valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante. Então, quando a retenção consta como isento, ou que foi depositado em juízo em decorrência de decisão judicial. Então, ou ele pega, se a retenção é isento, ele assume o valor da retenção nesse campo. Ou, se você informou nas informações complementares, eles buscam essa informação de lá. A retenção de INSS de aposentadoria especial para 15, 20 e 25 anos será gerado conforme o tipo de valor cadastrado no log 00086. Já tem ali qual é o tipo de valor para cada aposentadoria especial. Então, ele busca a informação e grava aqui, ou, se você informou na tela de informações complementares de INSS, ele busca de lá. Sobre recebimento era isso. Agora eu vou passar a palavra ali para a Ana Paula Casas, né? E ela vai falar as alterações de faturamento.
Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre as alterações feitas no faturamento. O primeiro deles, temos que parametrizar, lá no log 86, os grupos fiscais para serviços com aposentadoria especial de 15, 20 e 25 anos, e os grupos fiscais para serviço de mão de obra empreitada parcial e mão de obra empreitada total. Lá no cadastro de itens, no MAN 121, na aba comercial 2, deve-se cadastrar o tipo de serviço relacionado ao item. E esse tipo de serviço, ele tem que estar cadastrado no VDP 10.280, que já foi comentado. No cadastro de clientes e fornecedores, no VDP 10.000, lá na aba parâmetros geral, deve-se cadastrar os tipos de comercialização. Essa informação ela vai ser utilizada lá no R2050. Na digitação de pedidos, caso a natureza da operação esteja cadastrada num grupo fiscal e relacionado lá naqueles parâmetros que eu comentei no log 0086, deve-se informar o número do CNO lá na aba adicionais. Na solicitação de faturamento manual, deve-se fazer a mesma coisa que foi feita no pedido. Se a natureza de operação ela está cadastrada num grupo fiscal e relacionada em algum daqueles parâmetros já citados, vai abrir uma telinha para informar o número do CNO. Esse número do CNO ele vai ser possível ser consultado lá no VDP 40.005, quando for depois do faturamento, né, quando for realizada a consulta da nota fiscal. Essa informação vai estar lá na aba de informações do REINF. Referente aos processos referenciados, para atender o envio dos eventos 2020 e 2050, é necessária parametrizar as informações dos processos judiciais e administrativos ligados às notas fiscais de serviço. Hoje, para relacionar esse processo, as notas fiscais podem ser feitas de duas formas. Ou pelo OBF 9842, que está em alteração, que são utilizados, informados no pedido por cliente e tributo, ou na configuração fiscal, pelo VDP 0696, que é informado por tributo, pelo tributo INSS. Só que, como já comentado, o cadastro padrão dos processos será pelo financeiro, né, pelo FIN 30169, o antigo RHU 5158. Lá já tem todas as informações necessárias para o REINF. Então, nesse momento, deve-se relacionar o processo referenciado no Vendas com o mesmo processo lá do financeiro, aqui no OBF 9842. Depois que for feita essa configuração, caso o cliente tenha algum processo referenciado cadastrado no VDP 10.000, na inclusão do pedido, tem um botão ali do lado da natureza da operação chamado PROC Refer. Esse botão vai ser habilitado para que o cliente possa escolher quais são os processos que ele deseja referenciar. E depois que for feito o pedido e o faturamento, a consulta dos processos referenciados pode ser feita através da consulta da nota fiscal, lá na aba Nota Fiscal Eletrônica, Processo Referenciado. De vendas, era isso. Eu vou passar a palavra para o fiscal, para eles falarem as alterações nesse módulo. Bom dia, meu nome é Grace, então eu vou falar sobre o evento R2060, da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB. O conceito do evento, então, é o evento em que são prestadas informações pelas empresas sujeitas ao pagamento da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, o CPRB, instituída pela medida provisória número 540 de 2011, posteriormente convertida na Lei número 12546 de 2011 e alterações. A CPRB, então, incide sobre o valor da receita bruta, em substituição à contribuição previdenciária patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos segurados, empregados e contribuintes individuais. Então, quem está obrigada ao evento 2060? É o contribuinte que desenvolva as atividades relacionadas no artigo 7º, ou fabrique os produtos listados no artigo 8º da Lei número 12546 de 2011.
os contribuintes considerados órgãos públicos não deverão enviar esse evento. O prazo para o envio do evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do evento do R2099, fechamento dos eventos periódicos. O que ocorrer primeiro? Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário. Pré-requisitos para esse evento é o envio do R1000, as informações do contribuinte. Para cada estabelecimento, a empresa deverá informar, de acordo com a tabela 9, o código de cada atividade exercida, serviço prestado ou produto fabricado, sujeito ou não o CPRB. Então, o procedimento para enviar as informações ao TAF para gerar o evento R2060 ou CPRB no REINF. As alíquotas contribuição previdenciária podem ser parametrizadas de duas formas. Então, pode ser parametrizadas pelo log 0087 em processos de entradas, obrigações fiscais, legislação federal, pelo parâmetro alíquota contribuição previdenciária EFD contribuições, onde deverá ser informada a alíquota para cálculo do INSS sobre a receita bruta, ou também pode ser parametrizado pelo VDP 1075, onde irá cadastrar a alíquota da Previdência, informando a classificação fiscal. Para a apuração do INSS sobre a receita bruta, deverá ser feito o relacionamento da classificação dos itens que irão compor o valor da receita bruta com seu respectivo código de atividade, conforme previsto na tabela 9. Código de atividades, produtos e serviços sujeitos ao CPRB. Então, será informado aqui na tela do VDP 1075 a classificação fiscal e o código de atividade relacionado na tabela 9. Após feitas as parametrizações, então, irá gerar a apuração das contribuições. A opção Receita Custo Mensal, preencher o campo Receita Bruta dentro do quadro Receita Bruta do estabelecimento, com a receita bruta total do estabelecimento. Com esse campo deve ser informado para cada empresa e estabelecimento, caso o SPED de contribuições seja consolidado. A opções Código de Crédito, Contribuições, cadastrar um grupo para as notas fiscais de saída. Então, nessa tela deve ser preenchido o grupo, a origem, contribuições e o código de crédito e parametrizado, no caso aqui foi parametrizar a classificação fiscal que foi informada lá no parâmetro. Após a apuração, será gerado o relatório da apuração do INSS, que permite extrair os valores da apuração da contribuição previdenciária, onde apresenta o código de atividade relacionada nos parâmetros, a classificação fiscal e a alíquota e o valor da contribuição. Esses parâmetros e o CPRB já era calculado anteriormente. Então, o que tem de novo para o evento 2060 é o OBF 17.016, que é o registro complementar. Para gerar o registro T082A, é referente às informações de complemento da escrituração, detalhamento da contribuição, deverá ser informado como 82A no campo de registro e as informações dos outros campos. É necessário informar o código da atividade, o mesmo código utilizado no T082, que se refere à contribuição previdenciária sobre a receita bruta do registro P100 do FD Contribuições. Então, nessa tela aqui será informado o registro T082AA, com o primeiro campo irá informar o registro, o segundo campo informar o número do campo do registro do T082, objeto de detalhamento nesse registro. O terceiro campo irá informar o código do tipo de detalhamento conforme tabela 5.1.2. O quarto campo informar o valor. O quinto campo informar o complemento. E o sexto campo irá informar o código de atividade, o mesmo código que foi utilizado no T082, ou P100 do FD Contribuições. Caso a empresa possua processos referenciados quanto a CPRB, esse deverá ser cadastrado no OBF 17.016, com o tipo de registro igual ao P100. Se em um mesmo processo houver mais de uma matéria tributada, objeto de contestação, e as decisões forem diferentes, deverão preencher
também os campos de código da suspensão, e o valor da suspensão não pode ser superior à contribuição estabelecida no P100. Então, nesse campo aqui, irá informar o registro P100. No segundo campo, o número do processo, identificação do processo. No terceiro campo, indicador da origem do processo. No quarto campo, o código da atividade. No quinto campo, a alíquota. No sexto campo, o código indicativo da suspensão. E, por último, o sétimo campo, o valor da suspensão do CPRB. Para gerar o registro T082AC, que se refere ao tipo de ajuste, deverá ser informado como T082AC no campo de registro, e as informações nos outros campos. É preciso informar o código da atividade econômica e o código da atividade, e o mesmo código utilizado no T082 referente à contribuição. Então, nesse campo aqui, irá informar o nome do registro, que é o T082AC, o tipo de ajuste, o código de ajuste, o valor do ajuste, a data do ajuste e, por último, o código da atividade, que é a mesma que vai referenciar no T082. Agora eu vou falar um pouco sobre o extrator. Essa estrutura representa o fluxo das informações que é enviadas para o REINF. Então, as origens das informações vêm do recebimento e faturamento, centralizam em obrigações fiscais, onde são enviadas pelo extrator para o TAF as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, que vão gerar os eventos 2060, e os documentos fiscais, onde vão gerar os eventos 2010, 2020 e 2050. O financeiro envia o extrator para o TAF as faturas e recibos, que vão gerar os eventos R2010 e R2020. E o plano de contas, que vai direto para o TAF. Os documentos fiscais terão que estar obrigatoriamente em obrigações fiscais. Para o CPRB, é pré-requisito realizar as parametrizações no VDP 1075 e os cadastros no OBF 17.016. E o envio de planos de contas é obrigatório por regra de integração do TAF, mas não será utilizado para o FDRINF. A extração das informações para o TAF. Então, as informações serão extraídas pelo OBF 15.000, onde será selecionado o período mensal. Selecionando, então, a obrigação que será processada, no caso, o FDRINF. Aqui serão selecionados os registros para efetuar as extrações, que os estabelecimentos que vão gerar os eventos R1000 e R1070, os documentos fiscais irão gerar os eventos R2010, 2020 e 2050, as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta gerarão os eventos 2060, a fatura e recibos irão gerar os eventos 2010 e 2020, e os cadastros gerais são os complementos das informações dos eventos. Registro de parametrização. A extração, então, daí aqui você vai informar a empresa, o período, que pode ser mensal ou diário, e a extração pode ser por tabela compartilhada, arquivo texto ou web service. Aqui está um modelo de extração por texto. Aqui onde apresenta, está grifado o T082, que é referente ao CPRB. As principais registros do TAF. Os principais registros do TAF são o T001, complemento de cadastro de estabelecimentos, onde tem como rotina no TAF o TAFA 050, o T003, cadastro de participantes, clientes e fornecedores, que está como rotina no TAF o TAFA 053, o T007, identificação de produtos e serviços, que está como rotina TAFA 057, o T010, cadastro de planos de contas, que está como rotina TAFA 060, o T013, cadastros de notas fiscais de serviços e mercadorias, o T015, cadastro dos itens de documentos fiscais, o T015AE, cadastro de tributos por documento, e o T015AK e indicativo de suspensão para os processos administrativos e judiciais estarão nas rotinas TAFA 062 as entradas e o TAFA 062S saídas.
O T082 é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, estará na rotina TAFA 097. O T154, cadastros, recibos e faturas, estarão na rotina TAFA 448. E o T157, cadastro de obras, estarão nas rotinas no TAFA 489. Então, vou dar comentar um pouco sobre o TAF. Então, aqui foi um modelo de importação do TAF por um arquivo texto, onde ele se encontra em miscelânea, integração, importação de arquivo. É feito o processo de selecionando o arquivo, ele importa todos os dados, e onde, a partir de importar, ele vai para a tela de gerenciador de importação. Essa tecla aqui vai informar os tickets que forem importados. Se caso tiver verdinho ali, ele vai estar importado todo o arquivo. No caso aqui está vermelhinho, então você pode clicar no botão expandir, onde vai abrir o ticket. E vai mostrar todos os cadastros que compõem esse ticket e as informações, se forem importadas, se não for, onde tem uma legenda ali. Ó. Quando for verde, então, ocorreu a inclusão do cadastro. Quando for amarelo, sofreu alteração. Quando for cinza, exclusão. Quando for laranja, fila de integração. Azul, exclusão direta do E-Social. E vermelho, inconsistência. Então, se o campo for ocorrer a inconsistência, você pode clicar em cima dele, onde vai apresentar o motivo da inconsistência. Vai apresentar onde está a inconsistência, em qual coluna do registro, conforme layout único do TAF, onde vai poder analisar como corrigir essa inconsistência. E se caso estiver verde, então tu pode clicar em visualizar, onde vai abrir direto a tela que foi feita a integração do evento. No caso aqui foi a importação do T082, onde importou a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, onde ali consta os registros importados no T082, os complementos das contribuições, que é o T082AA, o T082AB, que são os processos referenciados, e o T082AC, que é o tipo de ajuste. Após, então, fazer a importação dos arquivos, passa a ser feita a apuração. Então, a apuração ela se encontra em atualizações, eventos, reinf e apuração. A apuração ela precisa ser selecionado o evento que vai ser apurado e a filial. Abaixo também tem a legenda dos eventos que se refere. Após selecionar, então, o evento e a filial ser apurada, pode clicar em processar a apuração. Após a apuração processada, tu pode ir no campo monitor, ali do lado da tela, para monitorar a transmissão do reinf. Ali será selecionados os eventos que serão enviados para o governo, sendo eventos de tabela, eventos periódicos e não periódicos, e clicado em transmitir ao governo. Após feita a apuração, pode-se gerar o arquivo XML do reinf no campo atualizações, eventos reinf, tabelas, informações do contribuinte. Aqui tem o evento R1000, onde foi gerado o arquivo XML referente à matriz. Aqui são as documentações que tem como para conhecimento o manual do Logix do FD Reinf, os procedimentos para enviar as informações ao TAF para gerar o evento R2060 do CPRB e o manual do TAF FD Reinf. Então, estaremos abertos para perguntas via chat. Só para avisar para vocês, tá? É o Alcimar falando. Ele vai ficar mudo por um tempo aí, tá? E a gente vai estar analisando as questões que forem chegando pelo chat para serem respondidas, tá? Então, aproveite a oportunidade, se tiver dúvida, né? Esse é o momento de perguntar e aproveitar que está toda a equipe aqui disponível para responder para vocês. Lembrando que até as 12, tá? Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Meu nome é Daniela Barros, eu sou arquiteta digital das soluções fiscais da TOTUS e eu gostaria de passar um recado para vocês. Hoje, à tarde, a partir das 16 horas mais ou menos, nós vamos lançar os vídeos How To do TAF, de como utilizar, então, para o reinf o TAF.
São ao todo 7 ou 8 vídeos, mais ou menos uns 20 minutos. Tá bem legal, tá? Se puderem, acessem, se inscrevam no nosso canal TOTUS Soluções no YouTube, que nós sempre postamos novidades lá, tá bom? Obrigada, pessoal. Só para uma informação para vocês, tá? O vídeo desse evento vai estar disponível depois no YouTube, no local lá da TOTUS, tá? Na TOTUS do YouTube, e também lá no TDN, no link que eu passei anteriormente, tá? Também vai estar disponível esse vídeo lá para quem quiser utilizar. Provavelmente ele vai ficar disponível vai ser disponibilizado a partir da semana que vem, tá? Bom dia. Respondendo à pergunta do Ademir, quanto à liberação dos programas. Hoje, até o final do dia, faremos uma liberação com todos os cadastros que apresentamos nesse webinar. O extrator também será liberado, mas ainda estamos fazendo alguns pequenos ajustes. A previsão de liberar completo com todo o extrator, com todos os ajustes para enviar todos os eventos, é até 20 de abril, ok? Tá, ali referente à pergunta sobre o FIN 150 dos títulos do Contas a receber, tá? Os títulos do VDP também vão para o REINF, só que eles seguem uma outra regra. Então, o que eu comentei ali foi dos títulos que foram cadastrados pelo FIN 150, tá? No caso do VDP, eu acredito que também tem que estar informado lá o tipo de serviço, só que ele não vai estar vinculado ao tipo do título para fazer o envio. Tem uma questão ali da Marla Bianca Silva. Por gentileza, dê um pouquinho mais de detalhe o que você está questionando ali, se vai gerar no e-social ou no REINF. Que não ficou clara a questão. O Paulo Bassan está questionando sobre as alterações que a gente vai liberar, como que vai ser. O pré-requisito é a release 12.1.19 do Logix. A partir dessa versão, a gente vai estar encapsulando num pacote todas as alterações realizadas até o dia de hoje. O pacote vai ser disponibilizado hoje no portal de clientes até o final da tarde. Pessoal, eu vou responder aqui a pergunta da Marla. Ela falou que são serviços prestados por autônomos. Autônomo é CPF. CPF tem tudo aquilo que a pessoa física é entregue via e-social, tá? Não é entregue via REINF. REINF é entregue tudo aquilo que é referente à pessoa jurídica. Então, serviço que seja realizado e que haja retenção de contribuição previdenciária, que é o INSS, por pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, esse entra no REINF. Aquilo que é autônomo, tudo aquilo que é pessoa física, entra no e-social, tá, gente? Tem uma questão aqui do Átila, tá? Questionando sobre o evento 2070 ali. Se ele precisa enviar ou não. Não tem como enviar, tá? Porque o registro não está ativo ainda, não deve ser enviado, tá? Então tem que aguardar o posicionamento do fisco, que ele vai passar as datas de quando vai ser liberado, a partir de quando vai ser exigido esses registros. A princípio é só a contribuição previdenciária, tá? Nesse primeiro momento. Mas mas esse registro vai entrar em vigor, tá? Futuramente. Quando o fisco definir, ele vai publicar um ato, tá? Dizendo quando que vai entrar em vigor, e provavelmente não, quase com certeza vai mudar todo o layout dele, tá? Do layout que existe hoje, porque o layout relembrando, né, o layout que existe hoje não atende nem o fisco, nem os contribuintes. Oi, pessoal, vou responder aqui a pergunta da Shirley. Ela pergunta o seguinte: no arquivo enviado ao TAF do R2010 e R2020, terá algum campo diferenciado se a origem do registro foi faturamento ou financeiro? Pois vi que os dois módulos podem enviar o R2010 e o R2020. Shirley, eu vou explicar como funciona a inteligência do TAF nesses casos, tá? Então, você vai integrar lá os registros, você vai integrar, então, tudo no TAF, então vai subir as notas e vão subir os títulos. Aí, esse título já tem o número da nota. Se ele tem número de nota, ele não pega do título do financeiro, ele pega da nota, tá bom? Então, o TAF, olha, esse título tem nota? Tem, se tiver, pega da nota. Se não, pega do próprio título, tá bom? Pessoal, vou responder aqui a pergunta da Janete também. Um MEI que retém os 20% é considerado pelo e-social? Isso mesmo, Janete. MEI, embora ele tenha CNPJ, ele é uma pessoa física.
Então, ele entra no E-Social. MEI entra no E-Social, não REINF, tá bom? Oi, Shirley. A Shirley colocou aqui. Ok, mas quando inclui pelo financeiro, também informamos a nota de origem. Não tem problema, Shirley, porque ele também tem a rotina originadora. Então, se foi originada por uma rotina do financeiro ou por uma rotina de nota, ou fiscal, de recebimento, tá bom? Tem uma questão do Fábio aqui que eu, pelo menos, não ficou claro, tá? Acredito que está meio... Não entendemos e parece que não está ligado ao REINF. Está perguntando, está questionando aqui sobre pessoa física, no contas a pagar, do Logix. Assim, resumindo, o REINF você vai mandar só a parte de pessoas jurídicas, tá? Pessoa física é no E-Social, tá? Aí se for diferente disso, por gentileza, detalhe a pergunta, Fábio. Pessoal, vou responder aqui a da Aline Silvério. Ela pergunta o seguinte. Bom dia. Existem situações em que os documentos não são lançados dentro do mês da emissão e existe retenção. Nesses casos, teremos que retificar a REINF. Aline, o pessoal da TOTUS, inclusive as meninas que foram para a reunião hoje, há uma discussão muito grande, porque, por enquanto, eles fazem você reabrir o período e lançar. Só que às vezes não tem tempo hábil, tá? Então essa discussão ainda está rolando. Por enquanto, ainda é o caso de reabrir o período, ajustar e fechar novamente, tá bom? Oi, Dayana. A Dayana perguntou o seguinte: o TAF possui relatórios para conferência? Dayana, o TAF possui algumas telas de conferência após a apuração, que eu vou, inclusive, que eu demonstro, inclusive, nos vídeos que vão ser lançados hoje. Então, existem essas telas. No entanto, ontem, durante o webinar do RM, os clientes também levantaram essa questão. E aí nós já sinalizamos a área de desenvolvimento quanto a relatórios. Ainda não tivemos resposta, porque foi ontem essa pergunta, tá bom? Mas, por enquanto, você tem, então, a informação dentro da tela mesmo de apuração do TAF. Bom, gente, vou responder aqui a pergunta do Átila. É possível inserir algumas informações diretamente no TAF? Sim, é possível inserir informações diretamente no TAF. No entanto, Átila, nós não recomendamos por quê? Por motivo de auditoria. Então, se você tiver uma auditoria, o seu TAF deve estar igual ao seu Logix. Se as informações estiverem divergentes, você pode ter problema, tá bom? Então, é sempre melhor que você ajuste no Logix e refaça a integração para o TAF, tá bom? Respondendo aqui a pergunta da Aline. A Aline perguntou se o caso da nota que entra atrasado, se não precisará retificar. Ao contrário, precisa retificar. Precisa reabrir o mês, precisa inserir a nota e fechar novamente, tá bom? Pessoal, a Janete perguntou aqui, se precisar fazer a reabertura, será no TAF? Sim, é feito no TAF também. Eu não montei o vídeo ainda da reabertura. Foi até legal, porque as pessoas perguntaram de reabertura aqui. Eu não fiz esse vídeo, então ele não vai subir hoje. Eu devo subir esse vídeo, então, na próxima semana, de como fazer a reabertura, tá bom? Pessoal, a Denise perguntou aqui, né? No caso de notas em atraso, gera multa na retificação? Por enquanto, não. No entanto, é o que eu falei aqui anteriormente. Há ainda uma discussão com a Receita por conta dessa situação de ter que reabrir. Não é cobrado multa. No entanto, ainda tem algo a mais para definir, tá bom? Pessoal, a pergunta aqui do André. A geração dessas obrigações fiscais só podem ser feitas obrigatoriamente pelo TAF, ou seja, não há recursos no próprio Logix? André, a ferramenta para entrega de obrigações fiscais, seja E-Social ou REINF, é o TAF. Não há recurso no Logix. O Logix tem recurso para extrair para o TAF, tá bom? Respondendo à questão do Ademir, com o exemplo que ele colocou. Estamos no mês de junho e não entregamos o mês de maio ainda. Porém, recebemos uma nota atrasada de maio para ser lançada. Saberiam dizer como o REINF trataria isso? Se o evento 2010 ou 2020 ou 2050, que trata de documento fiscal, ainda não foi enviado à Cefaz, ao fisco, neste caso o lançamento vai ser feito lá no Logix da nota fiscal, integrada ao TAF, gerada a apuração
e daí, através da apuração, gerado o evento para entrega ao fisco. Ok? Vez as informações? Sim, pode integrar mais de uma vez as informações. O TAF tem um controle que ele olha o seguinte: quando você integra a primeira vez, você integra a segunda, se os dados estão iguais, ele mantém. Se estiverem diferentes, ele sobrepõe. Se estiverem diferentes e já for enviado, ele gera um evento de retificação ou ele avisa que já foi transmitido e que não pode fazer integração. Aí ele, no gerenciador de integração, ele vai ficar com a bolinha vermelha lá de não integrado. Tá bom? O pessoal, a Janete perguntou, se não tiver fato gerador, não mando nada, certo? Isso mesmo, Janete, se não tiver fato gerador, seja em R2010, R2020, R2050, R2060, você não manda nada. É importante que se a sua empresa teve um faturamento acima de 78 milhões em 2016, você mande ao menos o R1000, porque o R1000 são as informações do contribuinte, tá bom? Aproveitando, o Fábio perguntou, só pode rodar a integração mensal? Pode rodar diariamente? Fábio, pode rodar a integração diariamente, não tem problema. Inclusive, é melhor que você rode diariamente se você possui um volume grande de notas, de notas que tem o fato gerador, que é a retenção da contribuição previdenciária, tá bom? O Tobias perguntou aqui, bom dia, caso eu já tenha integrado, apurado, mas não transmitido, identifico que deve existir uma alteração no evento, posso alterar? E qual o processo realizar na sequência? Vamos lá, Tobias. Você, então, integrou, apurou, mas não transmitiu. O que acontece? Você refaz a integração com a alteração que você precisa e gera a apuração novamente. Confere. Estando certo, transmite. Estando errado, volta, ajusta no Logix, integra novamente, apura novamente. Se estiver certo, transmite. Tá bom? Oi, Ademir. A pergunta do Ademir foi a seguinte: para a geração do registro R2010, será considerada a data de emissão ou a data de entrada do documento? Boa pergunta, Ademir. Por enquanto, a data de emissão. E aí, por isso que tem que abrir o período. Essa é parte da discussão sobre as notas que são próximo do fim do mês, tá bom? Ainda não está totalmente definido, mas até o momento, data de emissão, e se em junho você receber uma nota de maio, você tem que abrir o período. Isso por enquanto, mas pode ter alteração. Pessoal, a Cristiane Montini perguntou, já saíram todas as adaptações do REINF para o TAF? Sim, Cristiane, já saíram desde o dia 27/3. Hoje, nos vídeos que a gente vai lançar no YouTube, já tem lá, então, os pacotes que tem que baixar, porque você deve baixar um pacote de atualização, que é o arquivo extensão.ptm, o SDF-BRA, que é o dicionário, que é o que criam campos e tabelas a serem utilizados no REINF, o help de campos e o menu com as rotinas do REINF. E eu explico tudo isso nos vídeos que são lançados hoje à tarde, depois das 4 horas, tá bom? A Cristiane perguntou aqui, qual o link para visualizarmos esses vídeos? Cristiane, eu vou passar aqui o link da playlist, vou até responder aqui na sua pergunta, o link da playlist do TAF no YouTube. Deixa eu só pegar aqui para você. Depois, eu vou conversar também com o pessoal de produto para eles deixarem esse link disponível no TDN, que aí fica mais fácil também para vocês acharem. Pronto, mandei. Gente, o Marcos perguntou aqui, pode responder novamente sobre a questão dada em áudio, que será pela data de emissão? Não entendemos sobre qual registro foi a pergunta. Ah, desculpa, Marcos. Então, sobre todo e qualquer registro que entram notas. Então, R2010, R2020 e R2050. São esses 3 registros que estão em discussão ainda com as empresas de software house, com a própria Receita, para fechar esse modelo, tá bom? Então, por enquanto, R2010, R2020 e R2050, tudo aquilo todas as notas que entrarem no final do mês e o mês já estiver fechado, você tem que reabrir e inserir novamente. Vamos lá, sequência, o Tobias perguntou. Outra pergunta, ainda na linha de alterações de evento. Eu tenho que alterar o participante dentro do cadastro do contribuinte, mas já tenho meu R1000 transmitido e protocolado no governo. Qual o procedimento?
Tobias, nesse caso, R1000 é evento de tabela. Você pode fazer alteração, mas hoje o que a gente indica é fazer uma exclusão desse evento, ou seja, mandar um R9000 excluindo o teu R1000 e reenviar o R1000 com as informações corretas, tá bom? O Átila perguntou aqui, então será gerado pelo FD-REINF, correto? Átila, o que vai ser gerado pelo FD-REINF? Deixa eu ver. Então, o código 0561 será gerado, o DARF, pelo FD-REINF. Código 0561. Me refresca a memória, Átila, qual é o código 0561? É retenção de pessoa física ou jurídica? É retenção de R de pessoa física ou jurídica, é isso? Só coloca aqui para mim. Enquanto isso, eu vou respondendo a pergunta da Dayana. A Dayana perguntou, terá base de teste da receita? Sim, Dayana, tem base de teste da receita, e aí quando você for configurar o TAF, você precisa colocar para o ambiente REINF pré-produção dados reais, tá bom? A Janete colocou aqui física, eu acho que é a continuação da pergunta do Átila. Refere-se à retenção dos empregados. Então, Átila, retenção de empregados é feita através do e-social, tá bom? Porque é pessoa física, tá? Só pessoa jurídica é feita pelo REINF. No entanto, as retenções para pessoa física de imposto de renda, PIS, COFINS e CSLL são bloco R2070, que ainda não está disponível no REINF, tá bom? O André perguntou aqui, o conteúdo deste bate-papo faz parte também da gravação deste webinar, a fim de podermos revisar as respostas, principalmente as que estão respondidas em áudio? Sim, André, também vai para a gravação, também vai para o webinar, e aí nós temos o prazo para disponibilizar a partir de 17/4, tá bom? Porque nós tivemos aí 4 webinars essa semana, e nós temos que editar os 4 webinars para subir para o YouTube. Então, a partir de 17/4. Oi, pessoal, mais algum questionamento? Temos alguns minutinhos só. Oi, pessoal, não temos mais questionamento, então eu gostaria de agradecer a todos, tá? Obrigado pela atenção dispensada nesse evento, tá? Em nome de toda a equipe, obrigado a todos, e logo teremos, só um pouquinho, o Átila eu acho que está formulando uma questão. Então, só um minutinho, deixa o Átila formular a questão antes da gente encerrar. Oi, Átila. Vamos lá. Então, entendemos o seguinte. Imposto de renda retido na fonte PJ, código 1708, será FD-REINF. Isso mesmo. Será FD-REINF, só que é bloco R2070, e R2070 ainda não tem previsão de entrada, tá bom? E aí 0561, que é empregados, e 0588, autônomos, é e-social. Isso mesmo. Então, 0561 e 0588, porque são relacionados à pessoa física, são via e-social, tá bom? É isso. Mais algum questionamento, pessoal? Ok, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Em nome da equipe, muito obrigado e até o próximo evento. Obrigada, gente. Até o próximo evento.